Hoje é comemorado o Dia Mundial do Cérebro e essa data é lembrada para destacar a importância da prevenção às doenças neurológicas. Para falar um pouco mais sobre a saúde cerebral, nós convidamos o médico neurologista do Instituto de Neurologia de Goiânia, Dr. Marco Aurélio Fraga Borges. Dr. Marco, tudo bem com o senhor? Está bem-vindo. Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em receber o senhor. As doenças cerebrais, quais são as mais comuns? Bom, eu tenho, assim, doenças comuns, né? Dor de cabeça, né? Principalmente aí a enxaqueca, cefaleia tensional, que são doenças que já impactam, né, no nosso dia a dia. Porém, eu tenho doenças que impactam ainda mais, tanto do ponto de vista de número, quanto do ponto de vista de quando nós falamos assim, usamos esse termo, anos de vida saudável. O quanto que isso é roubado, pode ser roubado da nossa vida, que são principalmente o AVC e as demências, sem deixar de lembrar também as complicações que nós temos assim perinatais relacionados a crianças quando perdem, por exemplo, tem algum tipo de complicação no nascimento, né? Que também isso acaba tendo um impacto. Quando o senhor fala demências, a gente coloca mal de Parkinson, isso, Alzheimer. Parkinson, Alzheimer, demência vascular, né? Demência igual a gente viu do Bruce Willis, né? Temos doenças que têm aumentado muito em número, que são doenças neurológicas como esclerose múltipla, que aqui ainda é considerado doença rara por número, mas você vê na Europa, nos Estados Unidos, realmente uma explosão de casos que também pode levar a quadros cognitivos, né, demenciais. E hoje tem um estudo interessante do mês de abril, publicado no Lancet, mostrando o quanto que realmente as doenças neurológicas são as doenças que hoje mais impactam na vida das pessoas em número, em volume, no mundo. O AVC é muito perigoso? Muito. Por quê? O AVC hoje, em primeiro lugar, o tratamento do AVC, Sim, ele é muito ruim no mundo inteiro, exceto onde já tem uma organização e estrutura para atender. Hoje, em Goiânia, felizmente, nós temos, tanto no serviço privado quanto no serviço público, hoje nós já temos uma estrutura para atender bem o AVC, certo? Que é o que você vê de diferente nos Estados Unidos, na Europa. E aí eu vou dar um exemplo, tanto que é perigoso. No Brasil, hoje, no geral, certo? A mortalidade nossa do AVC é o dobro da mortalidade americana. Por quê? Porque, número um, a população não é educada para procurar rapidamente quando tem algum sintoma. Número dois, nós não temos uma estrutura adequada no geral para atender esse paciente com AVC com rapidez. Eu queria até aproveitar esse gancho do senhor. Quais são os sintomas que a pessoa percebeu que tem um parente tendo isso, que tem que levar imediatamente? Como é que é? Então, se a pessoa observar um braço fraco, dificuldade na fala ou a boca torta, já tem que ir imediatamente para o hospital, né? 85% dos AVCs tem algum desses três sintomas. Então, só de lembrar esses três sinais, e a gente usa até Põe no carro ou chama a ambulância? O que for mais rápido? A ambulância no Brasil ainda tem muita dificuldade, problema, né? Tá certo? Mas já está se caminhando. Aqui em Goiânia mesmo, a gente já tem os serviços estão treinados para poder receber e levar esse paciente rápido para atendimento. Qual que é o período, por exemplo, entre os sinais do AVC que ele precisa realmente receber o atendimento, porque ele pode minimizar esse problema? Quanto mais rápido, mais eficiente esse tratamento. Vou dar um exemplo. Chegou com 20, 30 minutos no hospital. É uma eficiência. Chegou com 4 horas, já vai diminuir essa eficiência. Se chegar com 24 horas, já vai diminuir. Então, não tem jeito. Quanto mais rápido, melhor. Percebeu, já levar rapidamente para o hospital. E é interessante que essa educação e essa conscientização muda o cenário, né? Então, você imagina, por exemplo, hoje, imagina de 14, 15 milhões de AVCs que a gente tem no mundo, né? Fora a mortalidade, que já é muito grande, em torno de metade disso no primeiro ano, e ainda a gente tem 6 milhões de mortes por ano de AVC no mundo? De AVC no mundo. É muita coisa. É muito. E a gente, quando compara o custo de... Assim, além dos AVCs, a gente tem, por exemplo, mais 70% de pessoas que ficam incapacitadas. É um pai de família que não vai trabalhar, é uma mãe de família que não... E além de não trabalhar, ainda vai ter que ter alguém cuidando dessa pessoa. Isso gera um custo social, financeiro mesmo, muito grande. Vou dar um exemplo. Tem um trabalho sobre o custo, né, de saúde de 2012 na Europa. Então, você pega, por exemplo, o AVC teve um custo quase 3 vezes maior
anual que doença oncológica, que câncer, né? Então, é muito sofrido e tem um custo muito grande. Doutor, Alzheimer, quais são os primeiros sintomas? Normalmente, o Alzheimer, ele aparece, você consegue perceber assim, uma alteração de memória, episódica, né? Então, essa memória, é muito comum, às vezes a pessoa chega, nossa, meu pai fala uma coisa para ele agora de manhã, à tarde ele não lembra mais o que eu acabei de falar. Eu liguei, dei um recado para minha mãe, ela não lembra. Esqueceu com facilidade. Esqueceu. Vai, por exemplo, ao mercado, às vezes um local que não tem muito costume de ir, não consegue voltar para casa, né? Tem dificuldade. Começa a ter uma dificuldade para reconhecer alguém, para fazer um cálculo simples, obedecer e entender uma tarefa simples. Então, todos esses são sinais para a gente se preocupar. Mas, assim, uma coisa que é importante nisso tudo, né, tanto no AVC quanto nos quadros demenciais, é que a prevenção, ela começa muito cedo, né? Como assim? Porque assim, a gente não tem um check-up neurológico para falar assim, vou lá fazer um check-up para ver se tem alguma coisa para eu fazer. Não, mas a prevenção já começa muito cedo. Vou dar um exemplo. Você imagina que estudar pode reduzir o impacto de AVC? Reduz? Reduz. Por quê? Então, quanto mais anos de estudo, menor é o risco de você ter uma sequela cognitiva, né, do funcionamento cerebral, quando você tem um AVC. Isso inclui leitura? Isso inclui leitura, né, atividade acadêmica, tudo isso se inclui. Você constrói uma reserva de memória maior ao longo da vida, isso diminui o impacto. Isso reduz o risco de quadro demencial. Então, olha só, então a gente começa desde cedo a prevenção. Da mesma forma, a alimentação saudável, da mesma forma, a atividade física, da mesma forma, socializar. Pois é, visitar um parente, visitar um amigo, isso ajuda? Ajuda. Então, são coisas simples que a gente consegue reduzir o impacto de uma doença que só quem tem dentro de casa sabe o tamanho do impacto disso. Olha, a gente poderia ficar aqui muito tempo falando disso, mas muito obrigado pelas dicas que o senhor deu aqui, pela essa consulta. Imagina, eu que agradeço. Dr. Marco Aurélio Fraga Borges, neurologista. Muito obrigado. Uma boa semana para o senhor. Para todos nós. Uma boa semana a todos.